Pois é, gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia, nesse ambiente encantador, que é o Gás Conforto, aqui no Passeio Estela Maris, que você deve realmente conhecer, para você saber como é a verdadeira utilização do gás. Você vai ser muito bem recebido pela Mariana, não é Mariana? É Mariana? É Mariana? Chega um pouquinho mais para frente, Mariana. Olha lá, olha aqui, ó, a Mariana aí, ó. Vai receber você maravilhosamente bem. Eu estou lendo coisas incríveis que ela põe no ar ali para você ouvir também. Tem vários telões mostrando os serviços online da Algás, mil coisas. Mas eu vou me levantar, vou pedir licença ao presidente aqui para me levantar, para ir mostrar algumas coisas a vocês diferentes. O nosso amigo Fábio, que é o homem do marketing, está aqui conosco, ele vai me mostrar também. O que é isso aqui? O que é isso aqui, ô Fábio? Bom, mostra aqui, venha de perto a câmera. Aqui a gente tem um exemplo de um equipamento, de um gasodoméstico, que é um aquecedor de passagem, um aquecedor de água a gás natural. A gente vê que é um equipamento compacto, um equipamento com estética bastante favorável aos dias de hoje. E esse equipamento, ele proporciona um banho muito mais confortável, um banho muito mais aconchegante nas nossas residências. Ele pode colocar água quente para o chuveiro, para as bicas, para as pias, para banheiras, para tudo que tiver na casa. Para tudo que você tiver, você pode. Até para a cozinha. Até para a cozinha, para as pias da cozinha, para tudo. Agora eu tomei um susto quando eu vi um negócio que está aqui atrás de mim. O que é isso aqui, Fábio, pelo amor de Deus? Bom, isso aqui é uma panela de arroz. Esse tipo de equipamento ele é muito comum em restaurantes de comida japonesa. Mas é comum com gás natural? Com gás natural. Esse é um equipamento japonês. É um equipamento industrial, um equipamento que prepara uma grande quantidade de arroz. E que fica ali no nosso balcão. Fica no balcão. Para o isolamento, ele está aqui em cima de um outro equipamento a gás bastante isso é que eu queria mostrar, porque aqui me causou espécie. Olha aqui, olha o de baixo, Fábio. Sabe o que é isso aqui? O nego vai dizer, isso é uma máquina de lavar. Não. Isso é uma máquina de secar. Apesar de não ser muito comum, mas essa é uma secadora a gás natural. Secadora de roupas. De roupa. A gás natural. A gás natural. Existem secadoras industriais, né? A sua grande maioria das lavanderias utilizam secadoras industriais, secadoras de grande porte, mas é possível ter uma secadora a gás natural. Perfeito. De roupas agora, na sua residência. Aqui, ó, isso aqui está em construção, não está? Tá. Isso aqui está em construção, mas não tem problema não. A gente abre? Não abre. Não, está travado. Não precisa não. Está mostrando ali? É só para mostrar aqui, esse é um compartimento, viu? Aqui, ó, esse é um compartimento onde vai ser instalado, aqui sim, vai ser instalado um gerador de energia a gás natural. Certo? Exato. A gente, quando estava projetando esse espaço aqui, a gente objetivou trazer todas as possibilidades de uso do gás natural. Perfeito. E nesse projeto tem essa salinha aqui, que não é aquela salinha do fundo da loja. Isso vai servir como uma vitrine para a gente ter um equipamento aqui, um gerador. Isso vai ser a salinha de pequeno principal. porte. Então, esse equipamento vai ter potência suficiente para garantir o funcionamento do nosso Algás Conforto. Enquanto a gente volta, eu vou pedir a você, meu querido Fábio, que está fazendo miséria aqui, para mostrar que ambiente gourmet gostoso, agora de outro ângulo. Olha que ambiente gourmet maravilhoso, que você pode ter na sua casa e você pode ter todo a base do gás natural. Até a Mariana está segurando o fio. Meu Deus do céu, não é fácil fazer televisão não, mas a gente consegue. Então vamos voltar para a mesa, com tranquilidade, sem nenhum tipo de problema. Abre essa câmera aqui para mim, isso, ó, essa aqui, ó. Pode abrir essa aqui para mim, enquanto ele volta lá para o natural, porque agora eu vou conversar com o meu amigo Luciano Guimarães, que é o diretor administrativo e financeiro, mas é também o representante da Mitsui. E quando a gente falava sobre toda aquela questão de integração, etc., a câmera no Luciano, por favor, meu filho, já está nele. Eu estou dizendo esse negócio de câmera aqui, câmera acolá, eu quero que vocês entendam. É porque a gente teve que fazer uma loucura total para ir mostrar o que estava lá. Então, agradeço as pessoas que trabalham comigo, nesse caso agora o Felipe e o Fábio, que são dois profissionais de primeira que fizeram com que isso acontecesse.
Meu caro Luciano, você queria complementar aquilo que a gente estava conversando antes com o Gerson, com o Fábio, Isso. com o presidente, com todo mundo. Isso mesmo. Apenas dando uma figura assim, bem ampla, se a gente analisar como é que caminhou a humanidade, as civilizações, até o século XIX, a principal fonte de energia era energia de origem sólida, seja a madeira, seja o carvão. O século XX se caracterizou pelos combustíveis de origem líquida, quer dizer, com a extração do petróleo, né, gasolina, o diesel, enfim, todos os derivados. O século XXI, principalmente com essa revolução do gás natural, como nos Estados Unidos e em vários países, então é o século do combustível de origem gasosa, né? Perfeito. Talvez até chegarmos a um futuro em que o combustível totalmente renovável e limpo, que é o hidrogênio, mas a tecnologia ainda está. Mas talvez o futuro, foi o que foi falado aqui, seja um misto, ou seja, você utilizar a energia naquele momento em que aquela energia, aquela fonte energética é a mais eficiente. Perfeito. Foi dito aqui, por exemplo, no caso no chuveiro elétrico, né? Se a gente imaginar como é hoje, quer dizer, você tem uma geração de energia elétrica no Brasil, principalmente de origem hidráulica, que você tem uma grande usina a centenas, milhares de quilômetros da onde você vai consumir. Então existe uma perda muito grande nessa transmissão da fonte lá da hidrelétrica até chegar na sua casa, e também uma eficiência muito baixa, porque toda essa energia que é gerada para você aquecer sua água com um chuveiro elétrico é só 5% de eficiência, é muito baixa. Então você perde um monte de energia na transmissão e na conversão em calor para aquecer Isso a é água. jogado fora. Os 95%. Mas alguém está pagando essa conta. Exatamente. Então, o modelo agora, como aconteceu talvez já na informática, nas telecomunicações, eu trabalhei muitos anos em telecomunicações, antigamente você tinha uma grande central telefônica num prédio enorme, Isso. em que você ligava dessa central os usuários. É Hoje, a estação ela foi distribuída. As estações telefônicas estão na esquina da sua casa, bem próximo ao consumo. E é essa revolução. Na informática você tinha grandes computadores, os mainframes, hoje é PC ou os tablets, claro, que onde você está usando ali a processamento. Então, essa revolução que já aconteceu em outras áreas, está acontecendo agora na área de energia, ou seja, a energia está chegando, distribuída. A produção da energia está chegando mais próximo do consumo, seja ela de origem eólica, solar, ou no nosso caso... E isso diminui, sem dúvida alguma, você melhora todos a eficiência, os custos. você melhora a eficiência, né? Ok. E otimiza os Muito custos. bem. Então eu tenho que perguntar ao presidente, que para mim, meu caro Arnóbio, é um grande planejador, um economista, um homem de planejamento. Como está a sua cabeça funcionando? Eu sei que você está há 4 meses dentro da Algás. Mas como está a sua cabeça de planejador no sentido de atualizar cada vez mais aquilo que o Luciano tão bem colocou? Na realidade, a empresa está definindo todas as suas estratégias. Por favor, fiquem à vontade. E ampliando, inclusive, o seu negócio. Obrigado. A gente vê a Algás, né, em 2 momentos estratégicos, assim, em termos de futuro. Primeiro, seria aquela estratégia de levar o gás para todos os alagoanos, né? A todo o nosso esforço vinha sendo concentrado na grande Maceió, basicamente. Quando a gente está levando gás para Arapiraca, a gente está levando para o Agreste e para a região que tem a maior dinâmica no crescimento da nossa cidade. Então, esse processo de interiorização do gás no estado de Alagoas, que vai, na realidade, juntar a agenda de desenvolvimento, eu acho que é uma estratégia assim, que a gente pretende, inclusive, intensificar o uso do gás no Agreste. Então, essa é uma agenda bem assim, percebida, no sentido de dar uma nova dinâmica própria ao gás. Eu acho que ao gás, conversando com o Luciano, com o Gerson, antes mesmo dessa entrevista, ele já posicionava, por exemplo, que aos 23 anos de Algás, investiram em algo em torno de 90 milhões ou algo 96, parecido. 96 milhões. 96 milhões.
essa interiorização vai importar em quase 50 milhões de investimentos. Maravilha. Ou seja, nesse momento, a Algás está aumentando num espaço de 3 anos, cerca de 50% o seu investimento. Deixa eu fazer uma pergunta a você. A mão de obra que faz esse investimento, que vai em frente levando esta obra, ela é da própria Algás ou ela é contratada? Não, ela vai ser contratada. Isso é uma licitação, essa obra certo. vai. Agora, a operação, né, de todo esse processo, a fiscalização, toda ela será feita pela Algás. Muito bom. Né? Um segundo aspecto é a gente, como o Gerson colocou, o Dória tem colocado e o Luciano acabou de posicionar, é colocar Alagoas como um produtor de energia. Perfeitamente. Então a possibilidade como você já colocou, né, a capacidade do modelo hídrico nosso está muito esgotado, está tendo algumas limitações, a gente poder participar na produção de energia, como bem colocou, a partir de uma possibilidade de se enxergar, por exemplo, uma térmica em Alagoas. Obviamente, isso precisa ser Esse analisado. é um futuro muito próximo, não é? Não, de uma térmica. É possível. Alagoas vai buscar os meios e os mecanismos, vai analisar e estudar a possibilidade da gente participar. Obviamente, a gente hoje não tem nenhum fator, ou não existe um projeto. Esse é um projeto que a Algás pensa em participar, numa contribuição para o estado de Alagoas, no pensar numa produção de energia mais intensa, contribuir com o país justamente nessa Não, aí entra aquela história do vender energia. Uma termoelétrica feita no estado de Alagoas, que tem gás, que tem vamos chamar assim, uma matéria-prima de funcionamento dessa termoelétrica, o excedente pode ser vendido. Agora, depois ou os não. técnicos vão entrar aí, Ou o não. Gerson pode entrar, mas tem que se ver a necessidade né, de um projeto dessa envergadura. Aí teríamos que importar o gás, porque hoje, na atual nível de produção, né, e pelo menos as reservas identificadas, isso vai necessitar de uma importação boliviana ou coisa parecida. Algo da Salvador. Tem várias tecnologias. Hoje, você está sem microfone. Hoje o gás. Você está sem microfone. Hoje o Ah, gás, não, desculpe. Hoje o gás é uma commodity, porque hoje você tem tecnologia para liquefazer o gás e acondicionar grandes volumes de gás, botar num navio e transportar ao longo do mundo, por qualquer país do mundo. Por exemplo, o Japão, talvez até em função daquela acidente lá de Fukushima, do terremoto, do tsunami, hoje a matriz energética do Japão, que é o terceiro país do mundo, é basicamente em cima de gás natural. E eles não têm 1 metro cúbico explorado no Japão. Então, porque é uma commodity que eles pegam isso de vários países do mundo, né? O Brasil, ao longo do tempo, com o pré-sal, né, se desenvolver tecnologia, vai também ter muito. Sem dúvida alguma. Mas nesse momento, quer dizer, num curto espaço de tempo, talvez o Brasil, para fazer essa matriz como base da matriz energética ser de origem térmica, eventualmente vai precisar importar, mas é uma commodity que você... Muito bem. Como diretor administrativo e financeiro que você é da Algás, os últimos acontecimentos no país têm prejudicado os projetos da Algás? Ou modificado, pelo menos? Eu acho que ela tem uma posição muito, muito boa. Por quê? Porque nós temos aqui uma estrutura, temos nessa crise energética, surgem oportunidades para a gente, como nós estamos divulgando aqui. Quando você pensar em energia, consulte a Algás, porque pode ser uma alternativa viável. E se não for, nós vamos apontar. Para esse projeto, para essas condições, ele não se mais consulte a Algás. Então é uma oportunidade muito boa para a Algás para diversificar o uso do gás natural. Principalmente no que diz respeito à construção de novas indústrias ou da própria indústria de construção civil? Sim. Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Consulte ao gás. Exatamente. Eu gostei disso. Fala, Gerson. O gás natural, na realidade, ele é um tema transversal às cadeias produtivas. E é nesse conceito de
pensar as cadeias produtivas, de identificar em que elos a Algás pode fazer intervenções que provoquem o desenvolvimento dessas cadeias produtivas. Perfeito. Então, pensar Algás, antes de mais nada, é pensar Alagoas. É alinhar, como eu falei só botar antes, o A no meio, as dá diretrizes certinho, de quase, o A e o O. desenvolvimento do governo com as demandas de mercado. Então, quando nós falamos em térmicas, em novas indústrias, em alguns momentos a Algás acompanha o desenvolvimento, em outros a Algás é indutora de desenvolvimento. Nesse processo de interiorização, já estamos em Arapiraca utilizando uma outra tecnologia, que é a do transporte do gás através do GNC. Já estamos presentes em Penedo com o Citygate. Aqui, através do GNC, gás natural comprimido. Okay. É uma tecnologia já vai por transporte rodoviário. de antecipação de mercado. A Algás, como eu falei, antes de pensar o gás, nós pensamos Alagoas como um todo. E Alagoas reúne condições de abrigar diversos projetos. Então, muito mais do que o gás que nós produzimos aqui, isso no passado já foi e ainda é um diferencial, mas hoje tem um outro diferencial, que é estarmos na rota dos gasodutos de integração nacional. Então, o gás natural, a molécula de metano, ela perdeu o sotaque. Como o Luciano falou, não importa de onde ele venha. Então, aqui nós temos um diferencial de ter ainda reservas de gás natural, um diferencial fantástico de estar na rota dos gasodutos de integração. Hoje nós temos aí do Rio Grande do Sul até Fortaleza, interligado, do Rio de Janeiro até a Bolívia, tudo isso interligado, além dos terminais de regasificação do GNL. Mas a utilização desses diversos gases que vem por aí, ele é utilizado através de compartimentos estanques ou ele é utilizado... Não, totalmente integrado. Totalmente integrado, é onde eu te falei. A molécula de metano, ela perdeu o sotaque. Não importa de onde ela venha. O que importa é que nós reunamos condições de atrair esses investimentos, de atrair novos empreendimentos que necessitem dessa energia. É nesse pensar Alagoas que a Algás está sempre plenamente inserida, observando as cadeias produtivas. E para cada cadeia produtiva, existe uma estratégia diferenciada. Na cadeia da construção civil, essa intimidade com a construção civil de chegar aos lares e perpassar a cocção, sair do fogão, sair da porta da cozinha e estar no banheiro, e estar na área de serviço, e estar na geração de energia elétrica. Mais ainda é estarmos na indústria, estarmos presentes fortemente na indústria, na base da geração do emprego, na indução do desenvolvimento. É um outro segmento da Algás que representa hoje mais de 70% de todo o volume comercializado. Então, estar presente nas diversas cadeias produtivas da indústria é algo que muito nos honra, né? E por ser indutor de desenvolvimento, por estarmos presentes nesse processo de indução. No caso de outro segmento também bastante representativo, o caso do gás natural veicular. O gás natural veicular... Eu ia entrar nisso agora. Então, eu vou parar aqui e aguardo sua pergunta. Não, porque me causa espécie saber que nós estamos vivendo um período tão difícil, inclusive um período, me permita, meu caro Dória, que representa tão bem a Petrobras, mas um período difícil em que ainda ontem eu ouvia que o grande problema da Petrobras tinha sido a não permissão de aumento do combustível nas bombas de gasolina e por aí vai. Ou seja, o gás natural, a gente sempre soube que foi a grande alternativa. E por que cargas d'água, o gás veicular natural, ele parou de crescer dentro do estado de Alagoas, por exemplo? Desinformação. Ele está crescendo? Não está crescendo, Não exatamente tá crescendo. por causa disso. Então é desinformação de quem, meu Deus do céu? Quem está precisando informar a quem? Eu acho que algum receio, tinha medo, todo mundo tinha medo de usar gás natural dentro do carro. Você tem? Não tenho medo Pois nenhum, é. não tem nenhum problema. Você tem, Arnaldo? Eu ando com um carro Você tem gás natural no seu carro? movido a gás. Não tem problema nenhum.
nenhum problema. Segundo, em alguns instantes chegou a se dizer o seguinte: olha, em vez de usar gás natural no carro, vamos usar nas térmicas, que é muito mais importante e tal. Então, a pessoa disse: olha, se isso não é importante, não vamos deixar de usar o gás natural. Isso também aconteceu. Mas hoje a nossa ideia é exatamente de mostrar como é muito mais econômico você usar gás natural. Super mais econômico. Super mais econômico. Precisa fazer conta muito. A conta é fácil, mostra. Tanto para usar como substituição da gasolina, como usar e substituindo o etanol. O gás natural é extremamente mais barato. Aproveitando essa colocação de Dória, existe uma grande desinformação em relação ao principal atributo do GNV, que é a sua economia. Hoje, utilizar gás natural veicular, ele representa 50% de economia. Quanto? 50%. Então, é desinformação total. É desinformação. Incabível. Essa fase que Dória citou muito bem, ter medo de ter gás dentro do carro, isso já foi superado. A fase que não, utilizar gás natural prejudica o carro, isso já foi superado, porque os equipamentos disponíveis no mercado hoje são equipamentos de última geração. E evidente que é preciso, quando colocar o de última geração. De última geração, nas oficinas credenciadas, oficializadas pelo Inmetro para a execução desse tal serviço, para garantir a segurança dos ocupantes, dos usuários, e para garantir que são equipamentos de melhor qualidade, mais eficiência e que estão instalados corretamente. Qual é o tempo de retorno do investimento? O tempo de retorno é variável com aquilo que você anda. Se você anda muito, rapidamente você retorna. Não é à toa que qualquer taxista usa gás natural. Por quê? Porque ele vive em cima do carro, ele anda o dia todo no carro, ele é o seu instrumento de trabalho. Se a pessoa anda pouco, evidentemente que esse tempo de retorno é bem maior. Claro. Entendeu? Mas a economia de 50%, você vê como isso facilita. Rapidamente você está usando e rapidamente você está retornando o seu investimento. Muito bem. O que falta aí, meu caro presidente? Desculpe, Gerson, só aqui. Deixa eu perguntar aqui ao Arnóbio. Arnóbio, já que isso é um produto tão fantástico, tão valioso, com uma economia tão grande, no momento econômico em que esse país vive, por que não uma baita campanha de valorização do gás veicular? Mas eu acho também que vai precisar também de trabalharmos, eu acho que já vem sendo trabalhado, precisa ser intensificado, as empresas de gás, através de uma associação e um esforço das empresas de gás, para atuar também na indústria automobilística. Porque hoje a gente tem, muitas vezes, como bem colocou Dória, o próprio Gerson e eu todos aqui, a gente tem a maioria dos veículos tem que ser adaptada. Então a gente precisa, por exemplo, só a Fiat e a Chevrolet. É a única fabricante atuante no Brasil que disponibiliza de fábrica um veículo a gás natural é a Fiat, que tem um Siena Tetra Fuel. Em todos os carros? Não, só no Siena. Só o único veículo, o único modelo da Fiat, que é o Siena, é o sedã médio, que tem a opção de vir de fábrica adaptada para o gás natural. Esclarecer para o taxista que hoje já é o principal carro-chefe, né, da nossa propaganda, nosso garoto propaganda, mas precisa, como vem sendo feito, e esse processo precisa ser intensificado as companhias de gás, justamente para atuar. Hoje, se eu quiser comprar um carro, eu tenho que comprar um Fiat, um Siena da Fiat, se eu quiser comprar um carro novo. Então, esses preconceitos precisam ser intensificados. Você anda, por exemplo, na Europa, né, na maioria dos países, você anda com os ônibus a gás natural, né? Isso mesmo. Muito bem. E inclusive, por exemplo, até tive em algumas regiões, né, fora do país, essa tecnologia é difundida na indústria automobilística de um modo geral. E hoje a gente sofre também esse preconceito ou essa falta de cultura. Bom, algum tempo atrás, essa pergunta eu cheguei a fazer ao Gerson quando era presidente aqui da Algás. Havia um projeto para que
não houvesse mais aqueles cilindros enormes dentro do carro e que ele fosse, era uma pequena caixinha que ia acontecer, onde ele se transformava em liquefeito, se não me engano, depois ele se transformava em gás de novo, portanto era absolutamente comprimido. Isso ainda existe, esse projeto? A questão é o custo dessa tecnologia, uma tecnologia completamente dominada, né? do GNL, é o gás natural liquefeito, essa mesma tecnologia que o Luciano se referiu ainda há pouco, que os navios metaneiros suprem o Japão, e também nós temos no Brasil terminais de regasificação, onde chegam navios metaneiros e você pega o gás natural liquefeito e regasifica ele vai utilizar ele. No caso dessa tecnologia para pequenos pacotes, né, para quantidades menores equivalentes a no cilindro, você teria aí uma redução de 600 vezes aquele volume. Então, algo que você hoje ocupa o cilindro seria ocupado por uma caixa pouco maior que uma caixa de fósforo. A tecnologia, ela existe. A questão é a viabilidade econômica dessa tecnologia para pequenos consumos, para o dia a dia. Não é isso? É o custo mesmo dela, mas é uma tecnologia totalmente dominada. Mas, não obstante isso, retomando a questão do gás natural veicular aqui, recentemente nós vimos uma matéria que as pessoas dizem, não, mas eu tenho dificuldade para agendar, para fazer a inspeção. Essa inspeção é, na realidade, um instrumento de segurança legal, né, uma resolução do CONTRAN, que diz que qualquer alteração estrutural que você faça no seu veículo, você precisa passar por uma inspeção. Não é uma inspeção específica por causa do gás natural. Se você resolver converter o seu carro num carro conversível e arrancar a capota, você precisaria fazer essa inspeção num organismo de inspeção, num OI. Esses organismos de inspeção, eles são credenciados pelo Inmetro. Aqui em Alagoas, você tem, notadamente, o SENAI, como organismo de inspeção, e um outro organismo privado que fica lá no tabuleiro. E os dois estavam com uma sobrecarga, o que é um problema bom de ter, né? A dificuldade de agendamento que as pessoas estavam tendo é porque estava havendo uma quantidade muito grande de solicitações de agenda, inclusive devido ao transporte alternativo, que independente dele ser com gás ou não, ele precisaria fazer essa inspeção. A boa notícia que nós tivemos numa reunião com o diretor do SENAI foi que está sendo aberto mais 3 organismos de inspeção aqui em Alagoas. Muito bom. Outro do próprio SENAI, mais 2 privados, próximos do Detran lá em cima. E um em Arapiraca. E que o SENAI também está com um projeto pronto para abrir um organismo de inspeção lá em Arapiraca. Então, quando eu falo da desinformação, tem muita coisa acontecendo e às vezes as pessoas se assustam. Eu tenho que agendar, não tem como agendar, vai ser difícil passar no organismo de inspeção. Isso é algo que também está em inspeção para melhor atender o consumidor. Eu aproveitar para dizer o seguinte, chega numa magnífica hora, quando nós temos um diretor-geral do Detran, que é o Cacá, que é uma pessoa impressionantemente eficiente, que mudou a cara do Detran. Então eu tenho a impressão de que deve colaborar demais com eu. Vou pedir licença para ir até os nossos comerciais. Só lembrando, hein, olha, agora a Isabel Pinheiro, o buffet da Isabel Pinheiro faz 20 anos. Cada vez que eu digo assim, a Isabel Pinheiro faz 20 anos, ela ri até aqui. Mas não é o buffet, Isabel, é o buffet. Você está jovem, linda, bonita, um sorriso incrível, mas é o buffet que faz 20 anos, né? Pois é, e agora com esse buffet fazendo 20 anos, ela também transforma ou cria o departamento de delivery, onde você pode pedir pequenas quantidades, pequenas coisas, pequenos jantares, pequenos almoços na sua casa, com o que você quiser, daquilo tudo que é o banquete da Isabel Pinheiro. A Bodega do Sertão, que você conhece de sobra, está fazendo 10 anos agora, com uma série de comemorações. Um beijo muito especial para os meus amigos Francilene e Nada Freire, que fazem daquela Bodega do Sertão você se sentir dentro do sertão, a verdade é essa. E o Filé do Zezé, agora também novo endereço, na Rua do Maicai. O Maicai ganha sempre propaganda de graça aqui. Voltamos já.